Vamos seguir com Marcelo Dias. Marcelo Dias, seja bem-vindo aqui. Marcelo Dias, um comentário teu sobre essa mega operação da Polícia Federal, porque isso nos remete também ao fato de o Brasil ter extrapolado os limites de fraudes pequenas. Tem fraude para todo gosto, parece uma feira, né? Fraude pequena, fraude grande, o que você quiser, golpe do presídio, golpe, né? É impressionante como escapou ao controle. Todo dia, eu estava perguntando aqui para o Folena, o pessoal aqui do bate-papo pode corroborar isso também, a gente recebe e-mails fraudulentos para hackear, né? Para tirar o teu dinheiro, e-mails, spams, o WhatsApp. Você recebe também muito isso, o Dias? Muito, muito, muito. Como a Denise falou, ninguém escapa, né? Todo mundo recebe spams, proposta de... Você tem um empréstimo, tem uma verba no banco, é só você acionar lá um mecanismo. Então, agora, Conde, pelas informações que nós estamos tendo, desde 2009, né? Desde 2019, já são 6 anos que os aposentados, os pensionistas vêm denunciando esse fato. Então, não é da agora, desse governo. Agora, o mais lamentável, Conde, é que a gente não agiu com a velocidade necessária, porque o nosso povo, ele tem a corrupção como um dos principais males do nosso país. O nosso povo não aceita a corrupção. E nós já éramos para ter aprendido isso. Eu disse numa live passada aqui com você que teve um momento do governo Dilma que ela cortou a cabeça de 4, 5 ministros. E a popularidade dela foi para o espaço. Então, o nosso governo, um governo dos trabalhadores, um governo democrático, popular, não pode tergiversar numa área tão sensível como é o INSS, como é o Ministério da Previdência. Esse ministério tem problemas não só agora detectado pela Polícia Federal, a polícia desse governo, a PGR, mas, Conde, a fila para você conseguir um benefício no INSS, desde o início do governo Lula, é vergonhosa. Vem se prometendo acabar com a fila, contratar funcionários, contratar médicos, contratar o pessoal para dar uma solução, e o Ministério da Previdência é um dos mais problemáticos que nós temos. Por muito menos a ministra Nívia, a primeira ministra mulher da história do Ministério da Saúde, caiu, por muito menos. Então, essa questão das filas do INSS vem sendo cobrado pelo presidente Lula desde o início do seu governo. Nós estamos há 2 anos e 4 meses, isso não se resolve. E agora nós temos o presidente do INSS que permitiu, não estamos julgando, como o Folena muito bem nos alertou, por ter corrupção não quer dizer que o presidente do INSS esteja envolvido, mas o governo tem que ir a fundo na investigação, tem que ir a fundo. Nós temos que cortar o mal pela raiz em todos os setores do governo. Então, nós não podemos tergiversar com isso. É o dinheiro da população mais frágil, que são os aposentados e pensionistas. Foi dado um exemplo aqui de pessoas de 90 anos sendo descontado do seu parco benefício que recebe do INSS. Então, é lamentável que isso ainda ocorra numa sociedade democrática, num regime republicano como pretende ser o nosso. A boa notícia é de que o governo está atento a tudo isso, haja vista essa mega operação de hoje. Marcelo Dias, deixa eu te pedir um favor, meu querido. Você pode abaixar um pouco a sua câmera para você ficar mais
Isso. A gente Melhorou vê. um pouco? O ideal seria você abaixar mais. Inclusive, a gente quer ver essa camisa bonita que você está usando aqui. Eu sou meio. Tenho fetiche por camisa. Olha só a camisa, olha a bata do Marcelo Dias. Em homenagem a São Jorge. Mudou completamente agora aqui o clima dessa. Coincidência é essa imagem que você botou aí no chamado da live. Essa camisa. Essa camisa é maravilhosa, é uma bata, né? É uma bata. Em alusão a São Jorge, essa? Eu tenho Essa uma bata de São Jorge, vou usar hoje, depois. Essa não é a de São Jorge, que eu procurei a minha de São Jorge aqui para ir para o Chorinho e não achei. Alguém veio aqui, pegou emprestado e não devolveu. Hoje vai ter tenho sobrinhos que costumam fazer isso. Fala pra gente da importância. Aliás, antes de pedir para você falar disso, deixa eu trazer uma notícia urgente aqui, que é o meu querido Paulo Emílio. Paulo Emílio, grande Paulo Emílio, editor, apresentador, âncora, colunista, é uma figura, escritor. Um beijo para você, viu, querido? Que eu chamo carinhosamente de dengue. Ele me chama de chikungunya, e daí ele me chama de dengue. Isso é carinho de amigos. O Lewandowski acabou de dar uma coletiva, deixa eu ver se é isso que eu entendi aqui. O ministro Lewandowski concedeu uma entrevista para detalhar os desdobramentos da Operação Sem Desconto, é o nome da operação, deflagrada pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União. A operação visa combater um esquema nacional de descontos ilegais aplicados em aposentadorias e pensões. Segundo Lewandowski, foram abertos 12 inquéritos judiciais com a execução de 3 prisões temporárias e 3 pessoas seguem foragidas. Aspas, nós deflagramos uma operação importante e muito abrangente visando proteger os aposentados que estavam sendo descontados ilegalmente suas aposentadorias e pensões de entidades que se intitulavam protetoras desses aposentados. A gente vai ter, ao longo do dia, desdobramentos desta operação. Até recomendo aqui a nossa comunidade, fiquem conectados aqui com a nossa programação, porque teremos flashes, novidades ao longo do dia e creio eu que é uma das maiores operações da Polícia Federal ao longo das semanas também. Marcelo Dias, fala para a gente da importância do dia de São Jorge, desse feriado no Rio de Janeiro, e que você vai fazer também um chorinho em homenagem ao São Jorge. Conta para a gente aí, convida a galera. Feriado estadual aqui, né, o Conde? Já tem mais de 15 anos esse feriado, aprovado pela Assembleia Legislativa, em homenagem a um dos santos mais populares da Igreja Católica, que é São Jorge de Capadócia, e também venerado pelos adeptos das religiões de matrizes africanas, como Ogum, Santo Guerreiro, né, Orixá do Ferro. Então, aqui no Rio de Janeiro é uma febre, em todo quanto é bairro, em todo quanto é local aqui, principalmente do subúrbio, tem uma feijoada. Eu fui convidado para 5 feijoadas, não vou poder acompanhar todas, eu vou tentar ir em 2. Uma, eu não posso, é minha obrigação, todo dia 23 de abril estar presente, porque é organizada pelo Chorinho 100% suburbano. Em razão da live que nós estamos realizando hoje, da qual estou participando, e é uma honra estar aqui, eu não tive a oportunidade de ir no Trem do Choro. O Trem do Choro, Conde, é um convênio que o Chorinho 100% suburbano e vários grupos de chorões têm aqui na nossa cidade, na capital, com a Supervia. A Supervia coloca um trem com 9 vagões à disposição e cada vagão vai um grupo ou 2 grupos de chorinho tocando. Sai da Central do Brasil às 11h13, pontualmente. Fica à vontade. Você está me falando que você não me pediu para mudar o nosso horário e você não foi ao Trem do Choro? Eu estou me sentindo culpado, com fome e chateado por você não ter ido lá. Ô Marcelo Dias, tem que me falar essas coisas. A gente muda o dia da sua participação aqui para você ir. Vamos ver isso no próximo ano. Você não pode deixar. Próximo ano não vai cair na quarta-feira. Mas são 12 anos desse Trem do Choro.
No dia 2 de dezembro tem o trem do samba e nós temos também o trem do choro. Quando a gente vê algo bom, a gente procura copiar o que é bom, né, Conde? Então, o trem do samba, dia 2 de dezembro, é um sucesso também aqui no Rio de Janeiro. E os chorões, o pessoal do Chorinho, vendo a boa iniciativa do Marquinho de Oswaldo Cruz, que fundou o trem do samba, nós, há 12 anos atrás, conversamos com a Supervia e nós temos todo dia 23 de abril, dia de São Jorge, dia de Ogum, nós temos o trem do choro. A gente sai 11h30, 11h13, perdoe, em ponto, da Central do Brasil e vamos até a estação de Olaria. Solta na estação de Olaria e a gente vai em cortejo, em 1,5 km, 2 km no máximo, até a Praça Ramos Figueira, que é uma praça que fica ao lado da casa onde nasceu Pixinguinha, o Piscindim, como a vovó chamava. Piscindim, 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 era assim que a vovó chamava o Pixinguinha. E lá na Praça Ramos Figueira vai rolar o chorinho até às 17, 18 horas. Esse é um projeto do Centro Cultural 100% suburbano, e lá nessa praça a gente chama de Reduto Pixinguinha. Então vai ter a feijoada, o pessoal são 12h41, já deve ter chegado lá, do cortejo, saiu 11h30, deve ter chegado 11h50 na estação de Olaria, então estão chegando lá agora, para começar essa grande manifestação cultural. A Leopoldina, Conde, é considerada a capital cultural do chorinho no estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Marcelo, depois do giro aqui, você vai para lá, né? Daqui eu vou direto para lá. Aí você vai. Vou. Ah, aí sim. Então depois manda foto e vídeo para gente mostrar aqui. Eu mando sim. Então eu devo ficar lá até umas 16 horas, que eu ainda preciso ir numa igreja tradicional, que é a igreja de Quintino. Eu tenho um primo que tem lá do lado da igreja de Quintino, bairro onde nasceu o Zico. O Zico. Nós temos lá um botequim chamado Boteco de Jorge. Eu vou tirar uma foto do Boteco de Jorge, tem uma imagem imensa de São Jorge. Então, tem também a feijoada tradicional em homenagem a São Jorge, lá na casa de Jorge, do Gregorinho, que é meu primo. Então, estou aqui fazendo a propaganda da casa de Jorge e do Chorinho. Isso é tortura, meu querido. Você está torturando a gente aqui. Deixa eu te perguntar, você não vai tomar cerveja, não, né? Oi? Não precisa responder, Marcelo. Estou brincando com você. Eu vou de Uber. Não vou de carro. Uber. Pronto, já respondeu, né? Que ele está descrevendo nessa agenda. Não, feijoada, depois tem lá uma imagem lá do São Jorge e tudo mais. Boteco. O cara fala boteco para mim. A pessoa fala boteco. Sabe quando você escuta uma palavra assim que você acorda, assim, boteco, bar, cachaça. Eu não sou cachaceiro, mas eu adoro uma cachaça. Aliás, o Papa Francisco, ele gostava de cachaça, viu? Porque ele falava cachaça, toda vez ele falava de cachaça. Deixa eu pegar comentários aqui, Marcelo. Peraí, meu querido. Nívia Lopes, bom dia. Essas ações interferem na abertura do concurso do INSS que está para sair? Querida, vamos checar isso. Creio eu que não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Evidentemente que pode respingar. O que a Denise disse aqui, eu acho que é motivo de preocupação, que é o cargo do Carlos Lupe, né, da Previdência Social. Parece que ele que indicou esse presidente, o Stefanuto, do INSS, que foi afastado hoje e vai se defender, tem todo o direito de defesa. Paulo Ciranda, oficial. Niterói também está com uma ótima programação com apresentações de show. Niterói é espetacular, né? Você também frequenta, né, Marcelo? Muito pouco, né? Tem que atravessar a ponte. Terra do Folena aí, Terra do Niterói. Folena que mexe. Deixa eu ver, eu tô até perdido com essa história de feijoada aqui, já perdi as estribeiras aqui, Marcelo Dias. Eu estava para te perguntar do Eduardo Paes, é sempre um assunto meio que recorrente entre nós, porque
você sofre muito pelas políticas aí, as comunidades sofrem muito pelas políticas estranhas do Eduardo Paes, né? Ele poderia, já que ele tem o apoio do Lula, ele poderia ser mais, né, popular, num certo sentido, né, Marcelo Dias? Como é que tá? Quantas anda as ações do Eduardo Paes aí na tua visão? Se tem alguma coisa nova que você possa nos atualizar aí da situação do Rio de Janeiro? Saiu uma matéria, um artigo na Folha de São Paulo de ontem. Eu não sei se eu te mandei, né? Você me mandou, sim. Um Fala colunista dele. escrevendo sobre a ida dele em El Salvador. É lamentável, Conde, lamentável, porque ele seguiu o exemplo do Pablo Marçal, foi visitar um genocida, um cara que na semana passada foi recebido pelo Trump, um Trump que odeia os imigrantes, odeia os africanos. Ele está ameaçando o Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, um jovem capitão de 34 anos, adepto de Thomas Sankara, que foi um líder revolucionário de Burkina Faso, que empoderou as mulheres burkinabe, deu todo o poder às mulheres burkinabe, ao contrário do que existe em vários países africanos dirigido pelo islamismo radical, fundamentalista. Então, ele está ameaçando o Ibrahim Traoré, que está ali fazendo uma aliança no Sahel com o Mali e o Níger para expulsar as tropas francesas desse país e mudar o seu comércio com uma nova moeda local e deixar de usar o franco francês. Esse presidente de El Salvador teve com Trump, que está ameaçando a África do Sul, expulsou o embaixador da África do Sul dos Estados Unidos, porque a África do Sul está aprovando uma lei da terra extremamente moderada, não é nenhuma reforma agrária radical. 20%, a população branca da África do Sul, Conde, representa 20% dos cerca de quase 60 milhões de sul-africanos. 20%. Mais de 75% das terras da África do Sul está na mão dessa minoria que não é 20%. O Trump fez uma proposta de 70 mil brancos africanders, os africanders, descendentes de holandeses, aqueles que fundaram o regime do apartheid, aqueles que encarceraram durante 27 anos o Madiba, o nosso querido Nelson Mandela. O Trump está oferecendo que esse pessoal, esses 70 mil africanos, dono de 75%, 80% das terras aráveis, se mude para os Estados Unidos, enquanto ele expulsa venezuelanos, mandando para as prisões de El Salvador, esse extremista de direita, enquanto ele expulsa haitiano, expulsa árabes, expulsa asiático, ele quer levar os brancos para lá, uma política supremacista. Então o Bukele visitou esse cara, esse extremista que está perdendo a guerra tarifária com a China, e tomara que perca mesmo. Então, o Eduardo Paes foi visitar esse cara que construiu uma prisão, uma mega prisão para 40 mil pessoas, onde, como eu já denunciei, tem gente que está presa sem o devido processo legal, sem ter sido condenado pela justiça salvadorenha, estão sofrendo torturas, estão sendo assassinados, e o Eduardo Paes, o prefeito que não tem a responsabilidade constitucional pela segurança pública, que a Constituição diz que segurança pública é responsabilidade do Estado, e o governo Lula está apresentando hoje uma PEC na Câmara Federal para que o governo federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que vai passar a se chamar Polícia Viária, possa intervir no combate à criminalidade nos estados, e o Eduardo Paes, que não tem essa tarefa constitucional, está indo fazer um estágio com esse genocida presidente de El Salvador, para quê? Implementar essas políticas com a sua guarda municipal armada,
que foi aprovado semana passada em segundo turno, o armamento da Guarda Municipal, vai usar os métodos do Bukele contra os camelôs, os ambulantes, a juventude negra que pega os ônibus para ir para a praia da Zona Sul e são expulsos pela Guarda Municipal e a polícia genocida do Cláudio Castro? É isso? É isso que o Eduardo Paz está propondo? E a esquerda? Qual é o papel da esquerda? É criar uma alternativa a isso ou ir a reboque, se só abaixar a cabeça frente a essa política de extrema-direita na área de segurança que o Eduardo Paz está tentando implementar aqui? Precisa de muita cerveja, muito chorinho, para a gente não sofrer um colapso mental, Conde. É muita violência, é morte do senegalês, é morte de crianças negras aqui na nossa cidade. Então a gente precisa de muita poesia, muito samba, muito choro, muita cultura para a gente enfrentar essa política de extrema-direita, essa política de violência, principalmente contra os negros, os pobres e os favelados. Estou mutado aqui, agora que eu abri o vídeo que você me mandou agora há pouco, do chorinho. Então, vamos ver um pouquinho isso aqui, por favor, que isso aqui como verdadeiro templo do choro. Grupos como Choro Suburbano, 100% Suburbano, CCCP, Paulo da Portela, Lions da Ilha do Governador, MIC, Movimento de Integração Cultural, e Choro no Mundo, vem mantendo viva essa tradição que tem raízes profundas no subúrbio carioca. Como disse Joel Nascimento, do lendário Sovaco de Cobra, quem é chorão tem que morar pelo menos um dia no subúrbio da Leopoldina, a nossa capital mundial do choro. A região abriga a memória e a presença de mestres como Zé da Velha, Mestre Siqueira, Josias Nunes, Clóvis do Violão, Paulo Moura e o mais icônico de todos, Pixinguinha, nascido Alfredo da Rocha Viana Filho. Que coisa linda isso aqui, Marcelo Dias. Quer dizer, hoje o Rio está em festa, está mobilizado. Isso para a comunidade, do ponto de vista social, político, também é de uma importância sem igual, né? É um dia muito especial, realmente, viu? Eu tô aqui impactado. Como é bom, né? Como é bom o Rio de Janeiro nesses aspectos aí. O vídeo me corrigiu, né? Que eu falei que era a capital carioca, cultural carioca do choro. O vídeo falou que é a capital mundial do choro. Capital mundial. O subúrbio da Leopoldina, onde eu moro há 64 anos. É uma honra morar aqui nesse espaço. O subúrbio é muito bom, Conde. O subúrbio é muito bom. Muito bom. Marcelo Dias sabe viver, né? Tem toda essa atuação bonita que a gente sabe, política, um dos fundadores do PT do Rio de Janeiro, né? Estou enganado, não? Você é um dos fundadores do PT, né? Eu entrei um ano depois da fundação do PT, que eu era do Partido Comunista Brasileiro. Muito jovem, já me identifiquei com o comunismo, e o PCB dizia que a construção do PT foi algo bolado pela ditadura militar para dividir a classe trabalhadora. Como é que falava isso? Então eu era contra radicalmente o PT. Eu falava que o Partido dos Operários, o Partido da Revolução Operária, era o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Depois de um ano eu me rendi e me filiei ao PT. E foi uma história bonita de amor. Você, evidentemente, como todo membro, né, com dignidade do PT, faz as críticas que têm de ser feitas, mas é leal, né, Marcelo Dias? Pura lealdade, né, ao longo de todos esses anos, inclusive nesse momento conturbado também do Partido dos Trabalhadores. Para terminar, deixa um recado para a nossa comunidade aqui. Bom, o recado é esse, Conde. O presidente Lula, eu ouvi um noticiário que hoje, 6h30 da manhã, o Lula já estava reunido com o chefe da Polícia Federal. Tem que ir para cima, Conde. Tem que exonerar imediatamente esse presidente do INSS. Tem que perguntar ao ministro da Previdência como é que isso aconteceu nas suas barbas e fazer uma limpa geral. É isso que a população, é isso que os trabalhadores e principalmente os nossos velhinhos e as nossas velhinhas estão esperando.
de um governo que se diz da classe trabalhadora. Botar todo mundo para fora, Conde. Olha, vamos acompanhar hoje. A gente está encerrando o Giro das 11 aqui. Agradeço a presença maravilhosa de vocês, comunidade belíssima aqui do 247, do canal do Conde. Mais uma vez, dêem um like, inscrevam-se no canal, tornem-se membros e sigam acompanhando a nossa programação, que vai atualizar essas questões dessa mega operação da Polícia Federal. Eu volto mais no final da noite com vocês aqui. Marcelo Dias, você vai ter tempo de acompanhar a live do Conde hoje ou você vai estar em festa ainda? Tu acredita, Conde? Depois de 2 feijoadas, você vai dormir, você não vai aguentar. De manhã, quando eu for caminhar. Aí eu... Valeu, gente. Valeu, Marcelo. Obrigado, querido. Feliz São Jorge.